Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Deus te abençoe rica e abundantemente. Que dia especial, hein? Hoje, 9 de junho de 2021. Marisa hoje está completando 23 anos que é mãe. Porque hoje a Lídia completa 23 anos de idade. Vai ter, então aqui em casa vai ter o quê, mãe? Cajuzinho, pastel de carne e bolo. Que beleza, hein? Deus te abençoe rica e abundantemente. Esse é o Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Você que está assistindo pelo Facebook, que Deus te abençoe. Você que vai assistir pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, não esqueça de dar um like, fazer seu comentário. Fiquei muito feliz lá de ver o comentário da Jane, né? Foi muito legal, uma bênção do Senhor. Então, não esqueça. Eu vou também compartilhar esse vídeo pelo WhatsApp, mas a partir do YouTube, para que as pessoas possam entrar lá no nosso canal e ser abençoado por Deus. Que alegria! Que bom a gente estar juntos no Evangelho do dia. O Evangelho que nos abençoa, o Evangelho que nos dá força, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse santo dia, essa quarta-feira, meio da semana. Muito obrigado pela noite, por esse santo dia. E nós queremos viver, Pai, esse tempo, glorificando e exaltando o Teu nome. Muito obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo que está conosco. Teu Espírito Santo que se move em nós. Nós te adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pai, muito obrigado pelo dom da vida. Em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Você está com a gente. A Angelita Carvalho, Tereza Pereira, Eliane, Elonede, tanta gente maravilhosa. Angelita, glória a Deus. A Eni, Maria Lúcia Daniel, que bênção. Pastor José Mauro, Deus abençoe. Ione Costa, vocês que estão ao vivo aqui pelo Facebook, vocês que vão assistir depois pelo Facebook, tá bem? A irmã Herodia, o Davi, Gisele Gobi, a Penha, depois também vai assistir. Glória a Deus. Pastor Orlando Lima Júnior, que beleza, hein? Fátima, que saudade da Fátima. Gesséia Carmen, Marli Melo, tanta gente maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Amém, Edinar. Glória a Deus, é só vitória. Vamos abrir o Evangelho de hoje, dia 9 de junho, é Mateus 5, 17 a 19, querida Sueli Vieira, lá de Porto Velho, Ana das Graças, Bárbara, Deus te abençoe em nome de Jesus. Um dia cheio de graça, da graça de Deus, da força do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Evangelho de Mateus 5, abra aí Mateus 5, do 17 ao 19. Bênção do Senhor. Suzete, glória a Deus. Irmã Rafaela, glória a Deus, Rafaela. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Não pensem que vim revogar a lei. Mateus 5, 16 e 19. Ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos,
ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pastora Marinice, querida Alice, que bênção. Senhor, muito obrigado por essa palavra santa, abençoada, agradável, que o Senhor está ministrando na nossa vida. Queremos pedir a Deus a direção do Teu Espírito para aprender a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Irmãos e irmãs, no segundo século da igreja, depois de Cristo, surgiu uma seita que afirmava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus severo, um Deus malvado, um Deus ruim, e o Deus do Novo Testamento era um Deus bom e puro. Esse movimento, ele fazia com que as pessoas não lessem mais o Antigo Testamento, não olhassem mais para o Antigo Testamento. Por isso que a igreja cristã, a ortodoxia da igreja, tanto a igreja católica, a ortodoxa e a protestante, depois, no século XVIII, John Wesley, 25 artigos de religião, afirma que o Antigo Testamento e o Novo Testamento é palavra de Deus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento é palavra revelada por Deus. Existe só uma Bíblia, que é o Antigo e o Novo Testamento. Quando você lê Mateus, a ética do reino, que é Mateus 5, 6 e 7, muitas das vezes você fica até pensando que as palavras de Jesus vão contra a lei. Mas é muito interessante que antes de Jesus comentar a lei, interpretar a lei, ele faz essa introdução. Essa introdução é uma chave hermenêutica que nos ensina o seguinte: Jesus, ele ama a lei e ele cumpre a lei. Jesus dá tanto valor para o Antigo Testamento, que é chamado de leis e profetas, que ele entende que ele cumpre essa lei e que a pessoa que lê essa lei e que recebe o Antigo Testamento como palavra de Deus é grande no reino de Deus. Então, o Antigo Testamento tem que ser lido, tem que ser meditado, tem que ser amado. Existem pessoas que estão 20 anos na igreja e nunca leram o Antigo Testamento. Se você lê 3 capítulos por dia e 5 aos domingos, em menos de um ano, ou mais ou menos um ano, você irá ler toda a Bíblia Sagrada e vai ver Deus se revelando no Antigo e no Novo Evangelho. E esse Evangelho de hoje vai revelar qual óculos que nós usamos para ler o Antigo Testamento. É muito interessante isso, querido. Então vamos ao Evangelho. Mateus 5, 17 a 19. Diz assim: não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Se a gente ficar só com a palavra revogar, não vim para revogar, não é?
é uma coisa. Então nós vamos continuar praticando as leis do Antigo Testamento, vivendo a espiritualidade do Antigo Testamento. Mas Jesus não fala somente não vim para revogar. Ele diz assim, eu vim para cumprir. Por quê? Porque toda a lei e os profetas se cumprem em Jesus. Por isso que o Evangelho de Jesus, Angélica, é o óculos que faz com que a gente leia todo o Antigo Testamento. Você consegue ler todo o Antigo Testamento. Você consegue ler Gênesis, Êxodo, Números, né? Antes de Números, Levítico, Deuteronômio, Josué. Hoje nós vamos ler Ezequiel. Você consegue ler todo o Antigo Testamento com os óculos do Evangelho, com os óculos de Jesus. Porque Jesus veio como cumprimento de toda a esperança, de toda a ânsia, de toda a vontade profética do Antigo Testamento. Tudo se cumpre em Jesus, Beth. Tudo se cumpre na pessoa de Jesus. Então Jesus diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Ou seja, você pega todo o Antigo Testamento e ele vai se afunilando em Cristo. Jesus é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. As leis apontam para Jesus. As histórias, os personagens apontam para Jesus. Por isso que quando a gente lê o Antigo Testamento, nós vemos uma figura profética chamada Tipos. Não é? José carregando a lenha para o Monte Moriá é um tipo de Jesus. A ovelha que é sacrificada na Páscoa é um tipo de Jesus. A arca de Noé que recebe os animais e que recebe a família de Noé é um tipo de Jesus. A palavra tipo é a palavra usada na analogia bíblica. Você olha para Moisés libertando o povo do Egito. Moisés é um tipo de Jesus. E Jesus é o antítipo de Moisés. Jesus é o antítipo de José. Jesus é o antítipo da arca. Ou seja, tudo se cumpre em Jesus. Tudo aponta para Jesus. Tudo fala de Jesus. Essa é uma maneira linda. Por isso que muitos judeus, quando conhecem a história de Jesus e vão ler novamente o Antigo Testamento, eles se convertem. Porque tudo fala de Jesus, tudo aponta para Jesus. Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Ele veio ser o cumprimento da lei. A partir de Jesus existe a graça e a verdade. Por isso que João diz que por Moisés veio a lei, mas por Jesus veio a graça e a verdade. Porque essa lei e os profetas se cumprem em Jesus. Por isso que Jesus diz, eu não vim revogar a lei, eu não vim ser contra a lei, destruir a lei. Lei aqui, querido, fala-se dos 5 livros de Moisés, a Torá, o Pentateuco e os profetas. Aqui inclui tantos livros poéticos, históricos, proféticos. Jesus não vinha abandonar o Antigo Testamento, uma linguagem mais nova. Nossa, eu vim cumprir. Jesus não veio destruir as histórias bíblicas, a revelação do Antigo Testamento, não é? Jesus veio cumprir. Eu lembro, logo assim que eu aceitei Jesus, eu fui evangelizar uma pessoa, ela falou assim, eu creio em Jesus, mas não creio na Bíblia. Eu falei, mas é só a Bíblia que fala de Jesus?
logo você não crê em Jesus. Como é que vai crer em Jesus e não crer na Bíblia? Que é a Bíblia que fala de Jesus, é a Bíblia que revela Jesus, é a Bíblia que traz a história de Jesus. Se você não crê na Bíblia, logo você não crê em Jesus. Então nós cremos no Antigo Testamento como palavra de Deus, porque o Antigo Testamento fala, profetiza, aponta para Jesus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós devemos ter todo o zelo, carinho pelo Antigo Testamento, pela história do povo de Deus. Devemos ler, Levítico fala das festas obrigatórias e perpétuas. Nós devemos ver essas festas, não é festa judaica, gente, é festa do povo hebreu. Transcende a uma tribo judaica, é festa do povo hebreu. Essas festas apontam para Jesus, falam de Jesus, demonstram Jesus como aquele que vem, aquele que é, aquele que salva. Louvado seja o nome de Jesus. Então, queridos, olha o que Jesus diz. Não pense que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Aí agora, Walter Galdino, Jesus faz uma advertência. Porque em verdade lhes digo. Aliás, ele faz uma afirmação. Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que se cumpra. Isso é muito interessante. Pastor Elias, Andréia, a lei de Deus, o Antigo Testamento, ele precisou ser integralmente cumprido na pessoa de Jesus. Quando você olha as esperanças, as profecias de Deus sobre Israel, você leva essas profecias para o milênio. No Antigo Testamento você vê as profecias escritas sobre o povo de Deus, te leva para a grande tribulação, para o arrebatamento da igreja. Profecia do servo sofredor de Isaías te leva para a cruz de Jesus. Então todo o Antigo Testamento revela a história de Jesus. Quando nós fizemos a ministração sobre os Salmos, desde o nascimento até a segunda vinda de Cristo, está ali nos Salmos. Tem que se cumprir. Não é? Por isso que Jesus diz, olha, até que o céu e a terra passem, em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que se cumpra. O que é se cumpra? Se cumpra em Cristo e na história de Cristo. Então as profecias do Antigo Testamento relacionadas à segunda vinda de Cristo, ao reino de Cristo, à restauração de Israel, ao arrebatamento da igreja, à vida eterna, à vinda do Cordeiro, todas as profecias do Antigo Testamento vão se cumprir, nada passará. Então, queridos irmãos e irmãs, quando Jesus diz nem um i, nem um tio, ele está dizendo nada vai se passar sem antes cumprir em mim. Jesus é o cumprimento, é o fim da lei, é o cumprimento de todas as coisas. Ele é a nossa esperança, ele é o nosso tesouro. Nós não precisamos ficar cavucando religião aqui, religião ali, religião aqui, verdades aqui, verdade ali. É igual Ambrósio e Agostinho de Hipona conversando. Quando Agostinho de Hipona pergunta para Ambrósio, Agostinho ainda não é servo de Deus, século V, como eu posso encontrar a verdade? Ele era grande filósofo, orador. E aí o Ambrósio de Milão diz para ele assim,
você nunca vai encontrar a verdade. A verdade que vai te encontrar, a verdade é uma pessoa. Amado, a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo aponta para Jesus. Tudo se cumpre em Jesus. Querendo ou não querendo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. A pessoa vai à igreja, ouve o Evangelho. Ela ali, ela pode confessar que Jesus é o Senhor ou não. Mas no final dos tempos, todos os joelhos, até o joelho do diabo, vão ter que se curvar e confessar que Jesus é o Senhor. Então tudo aponta para Cristo. Tudo leva a Cristo. É melhor ter uma intimidade com Cristo hoje do que na eternidade ser obrigado a se curvar diante do Rei Jesus sem nenhuma possibilidade de salvação. É melhor encontrar com advogado Jesus hoje do que com o juiz Jesus amanhã. Porque tudo se cumpre. Tudo se cumpre. Não é? Nenhum i, nenhum tio da palavra cai. Tudo se cumpre. E o plano de Deus e a palavra de Deus é muito maior do que a minha pessoa. Eu morro e acaba comigo. Estou no céu, mas a minha história na terra termina. Agora, a salvação, a pessoa de Jesus, o plano de Deus, o projeto do Senhor continua. Ele é grande, Ele é sobrenatural, Ele é tremendo. Tudo se cumpre nele. Olha, passarão os céus e a terra, mas nem um tio, nem um i jamais passará da lei até que se cumpra. Tudo se cumpriu e vai se cumprir. Porque tem profecias do Antigo Testamento, da lei dos profetas, que vão se cumprir só na segunda volta de Jesus. Mas tudo vai se cumprir. Por isso que o Antigo Testamento é sagrado, é palavra de Deus, é palavra santa. Devemos ter todo zelo pela Bíblia Sagrada, porque as profecias vão se cumprir. E aí Jesus diz, agora sim é uma advertência. Então, o Senhor explica que Ele não veio revogar a lei, nem os profetas, não veio cumprir. O Senhor explica que os céus e a terra passarão, mas a palavra não vai passar. Ele explica isso, hein? Agora Ele vai dar uma advertência para mim, vai dar uma advertência para você. Ele vai dizer assim, aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Ele desrespeita o mandamento, ele desrespeita a lei e os profetas, desrespeita Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, desrespeita Ruth, desrespeita os mandamentos da palavra e ensina as pessoas a desrespeitarem. Essa pessoa será considerada mínima no reino dos céus. Aquele, porém, que observar os mandamentos do Senhor e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. O que é ensinar a lei e os profetas e observar?
é ensinar a lei e os profetas a partir do Evangelho de Cristo. É ensinar a lei e os profetas a partir da forma como Jesus ensina. Agora você pergunta, mas como eu vou ensinar a lei e os profetas? Jesus, a partir de agora até o capítulo 7, ele vai te ensinar como ler a lei e os profetas e como ensinar a lei e os profetas. E Jesus vai tirar do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus partes da lei que nós somos obrigados a ensinar e a viver à luz do Evangelho de Cristo. Não é eu pegar os 600 mandamentos do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, né, as ordenanças que Deus deu a Noé, depois as ordenanças que Deus deu a Abraão, as ordenanças que Deus deu a Moisés e ensinar. Não é isso. É eu ensinar a partir de Jesus que nos ensina. Eu ensinar a partir do Evangelho de Cristo. Tudo aponta para Jesus. Tudo fala de Jesus. Né? Vou dar só um exemplo simples. 613 para alguns rabinos, né? É isso aí, pela tradição 613. Alguns até acham que são mais, sabia? Porque eles pegam e picam. Mas observe só que coisa interessante, querido. Né? Vou dar só um exemplo para você. Quando o Antigo Testamento diz não matarás, né? Como o homem interpretava? Então eu posso ter ódio, eu posso cuspir na cara da pessoa, eu posso fazer mal à pessoa, eu só não posso matar. Né? Essa não era o espírito da lei, não era o espírito da lei. Tá vendo, Marisa? Depois Marisa vai responder ali os pedidos, os parabéns, Marisa. Esse não era o espírito da lei. O espírito da lei tem a ver com relacionamento. Por isso que Jesus diz, olha, se você odiar o seu irmão, desejar o mal sobre o seu irmão, né? Você já está matando ele. Então é muito bacana quando você vê a Bíblia Sagrada pelos olhos do Senhor Jesus. Quando você enxerga a palavra de Deus pelos olhos do Senhor Jesus. É dessa forma, querido, que nós vivemos. É dessa forma que nós cristãos, Mateus Soares, conseguimos ler a Bíblia Sagrada. Olha que coisa linda, querido. Aquele, pois, que desrespeitar um deste mandamento, ainda que seja um dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Não é? Então, amados irmãos e irmãs, eu vou ler o Antigo Testamento olhando para Jesus. E agora, nesse evangelho dessa semana toda, Jesus vai nos ensinando como ver, como ler, como observar e como ensinar os mandamentos dos profetas, os mandamentos da lei. Como viver. E você vai perceber que Jesus, em nenhum momento, ele veio revogar a lei. Se a gente lesse esses textos, sem esses versículos 17 e 19, a gente ia achar que Jesus veio para revogar a lei. Não, ele veio para cumprir. Isso significa, queridos irmãos e irmãs, que a nossa esperança é Jesus, a nossa vida é Jesus, a nossa forma de viver o Antigo Testamento é Jesus, a nossa forma de ler os Salmos é Jesus, Salmos, né, é Jesus, a nossa forma de viver os 10 mandamentos é Jesus,
Jesus é o cumprimento de tudo. Por isso, amados irmãos e irmãs, a nossa felicidade começa com Jesus e se aperfeiçoa em Jesus. A nossa vida eterna começa com Jesus e permanecerá eternamente com Jesus. Volte para Jesus, fique firme com Jesus, leia a Bíblia a partir dos óculos de Jesus, celebre o santo culto na igreja, nos atos de Deus, olhando para Jesus. Se movimente olhando para Jesus Cristo. Se você é um gentio, né? Se você é um judeu, nós temos o Cláudio, que sempre entra aqui, ele assiste depois, ele é um irmão argentino, ele é judeu, né? Toda a sua vivência, como gentio ou como judeu, vive olhando para Jesus. Jesus é o cumprimento de tudo, é a resposta de tudo. É Jesus que está com a gente depois que a gente morre. Qualquer amigo seu vai com você, vai com o teu corpo, né? Até o cemitério. Ele consegue fazer isso, né? Mas Jesus vai com você para a eternidade. Ele é aquele que continua caminhando contigo, andando contigo, se movimentando contigo. Tome posse dessa palavra. Jesus é o cumprimento de todas as coisas. Por isso, Alice, somente Jesus pode te abençoar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor veio viver a lei, cumprir a lei e ensinar a lei. Nós queremos, ó Pai, viver a Tua palavra à luz de Jesus. E queremos que essa palavra venha abençoar nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje nós vamos orar. Quem está fazendo aniversário hoje, Marisa? Além da Lídia, não vi mais. A Lídia está fazendo aniversário hoje, a minha filha, 23 anos. E a Marisa está fazendo aniversário de 23 anos, que ela é mãe. Né, Marisa? Isso aí. Marisa é uma benção. Então, hoje vai ter o quê? Vai ter bolo, pastel de carne e cajuzinho. Vai ser muito legal, hein? Hoje é aniversário da Lídia, vamos agradecer a Deus. Irmãos, nós estamos intercedendo pelo irmão Jurandir. Eu batizei o irmão Jurandir, lá de Rondônia, pai da Juliana, esposa da Luzia Mota, que está com Covid, foi entubado antes de ontem, está precisando muito de um milagre de Deus. Vamos estar orando pela vida dele. Amém? Orar também em nome de Jesus pela Madalena, né? Caiu, levou 4 pontos na testa. Foi um livramento grande que ela teve. Orar pela Paulinha, né, Beth? Paulinha está aí aguardando o transplante, né? Vamos pedir a graça de Deus sobre a Paulinha, sobre o Evanil também, precisando da bênção sobre o seu rim, né? Orar pela Marina, Marisa. Marina falou que já operou as 2 pernas e agora parece que hoje ela vai ter alta, mãe. Os familiares vão vir buscar ela para levar para o Rio. Ah, que bom. Não é? Para ela continuar os tratamentos, a fisioterapia, a cura da escara, tudo em casa, né? Então vamos orar pela vida da Marina. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Marina, tá ouvindo esse vídeo depois? Deus te abençoe, né? Orar também pelo seu Osmar, a Maria do pastor João Batista. Orar pela Luzia, Marlete, Moisete, que alegria, hein? Orar pela nossa querida Edmar, também já está em casa.
São muitos pedidos. Orar pela nossa irmã Neuza, que operou, né, Neuza? Orar pela Maria Paula, pela Kaila, né? Todas as pessoas que você precisa que sejam abençoadas, coloca o nome aí, ó. Amém? Agradecer a Deus pela Lídia, louvar a Deus pela vida de cada irmão e irmã. Vamos então orar ao Senhor, orar pela saúde do nosso amigo, amado, pastor Elias, né, pastor Elias? Que Deus te abençoe, pastor Elias, a sua pressão arterial, né? Já foi vacinado com a Pfizer, mãe? No mesmo dia que você. Legal, né? Orar pelo irmão Reginaldo. Glória a Deus. E o Jurandir, né? Jurandir em Rondônia. Se é da graça de Deus, o Roger vai fazer uma prova domingo também, pedir oração. Vamos pedir ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela palavra de hoje. Realmente o Senhor veio cumprir toda a lei e os mandamentos. Jesus é tudo. É o Senhor. É o Deus que veio morar conosco. Veio morrer e ressuscitar para a nossa salvação. Senhor, colocamos nas tuas mãos sagradas o Jurandir. Colocamos nas tuas mãos sagradas cada pessoa enferma. Colocamos nas tuas mãos sagradas cada membro da nossa família. Te agradecemos pela Lídia, Pai, que completa 23 anos. Te agradecemos, ó Pai, pela Marisa, que há 23 anos atrás passou a ser mãe. Muito obrigado, Deus, por essa bênção. Abençoe, Pai, a Rafaela, que daqui a pouco dará luz a gêmeos. Senhor, muito obrigado, Pai. Senhor, muito obrigado pela tua vida, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo. Agora, Deus, nos dê um dia abençoado. Pai, olha aí os pedidos de oração. Olha os nomes que estão sendo escritos. Pai, aqueles que ainda vão escrever aqui no Facebook ou lá no YouTube, seus nomes, nome de pessoas. Pai amado, venha abençoar, Deus. Venha trazer tua graça, tua cura. Pai, seja um dia de louvor a Deus, um dia de prosperidade, um dia de livramento, um dia de vitória na nossa vida. Pai, por esse dia santo, nós oramos oração que o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção apostólica. E eu quero lembrar que hoje, 9 horas da noite, se Deus permitir, nós estaremos estudando a teologia e espiritualidade de Wesley. Nós estamos lendo o seu sermão sobre a cura da maledicência. 9 horas da noite, vai ser muito legal a teologia de Wesley. Hoje é a primeira parte, semana passada foi a introdução, hoje é a primeira parte, tem segunda e terceira parte. Então esse mês de junho nós vamos estar estudando a teologia de Wesley. Uma benção, né? Estar junto com você hoje, às 21 horas, tá bem? Vamos receber a bênção apostólica, que é a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Com Jesus é só vitória. A paz do Senhor Jesus.
A paz, Beth.